Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, eu vou fazer a mediação desse webinar. A Amanda está de férias, então hoje é eu que vou estar com vocês. A gente vai falar um pouquinho de parte de geração fotovoltaica e armazenamento em escala residencial. A gente vai começar com a Clarissa falando um pouco da parte de integração arquitetônica de sistemas fotovoltaicos. Clarissa ela vai apresentar ali para os seus 30, 40 minutinhos, depois a gente abre para questionamentos. Certo, Clara? Podemos começar então? Tudo certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Vou começar compartilhando a tela. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando as novas tecnologias BIPV e BAPV, que são soluções de integração fotovoltaica na arquitetura com todos vocês. Alguns aqui são nomes que eu já conhecia, é um prazer estar aqui conversando com todos. E vamos em frente. Eu tenho um escritório de arquitetura solar, que é o Arquitetando Energia Solar. Fui pesquisadora do Fotovoltaica UFSC por 17 anos e sou diretora de projetos arquitetônicos da Garantia Solar BIPV e também diretora de fotovoltaica na arquitetura da ABGD. Eu vou começar falando sobre a energia solar do jeito que, como eu falei, eu venho da parte acadêmica, né? Então eu fiquei 17 anos como pesquisadora. E sendo pesquisadora, quando eu entrei no mercado, depois eu vou contar um pouco mais para vocês sobre essa migração para o mercado, mas quando eu entrei no mercado eu me deparei com uma situação que me deixou preocupada, né? Em geral, a energia solar, ela é oferecida dessa forma para os clientes. Eles pedem uma conta de energia e o endereço residencial, né, ou comercial, para fazer um orçamento. E nesse orçamento eles já entregam uma série de informações. Por quê? Porque eles usam simuladores que tem disponíveis, né, diversos. Aqui eu achei um e coloquei o print para vocês para mostrar o ponto que eu quero levantar aqui. Né? O que esses simuladores de energia solar mostram? Eles pedem para a gente colocar o consumo de energia, dizer se é residencial ou comercial, né, o endereço, e ele já entrega quanto que vai ser o investimento, qual a necessidade energética para esse consumo e qual a potência que vai ser instalada. Só que qual que é o problema? Né? Esse modelo que está sendo extremamente disseminado é um modelo que não atende à arquitetura solar. Por quê? Porque ele não olha para nenhuma característica do projeto arquitetônico. E não é incomum acontecer, por exemplo, de um cliente comprar um sistema fotovoltaico, chegar os módulos, né, chegar o pessoal da instalação e nem ter espaço no telhado. Além disso, não se observa orientação, sombreamento, vizinhos, se vai caber ou não, né, como eu falei, e muito menos se vai combinar com a estética da casa. Essa geralmente é um item que é deixado assim para último ponto das análises dos sistemas fotovoltaicos convencionais. E, além disso, outra questão que acontece nesse tipo de venda é que os sistemas são simulados considerando a melhor situação para aquela cidade, que é a orientação norte, com inclinação igual à latitude do local. E na arquitetura solar a gente sabe que essa condição ideal ela é muito, muito rara. E o resultado qual é? O resultado são sistemas fotovoltaicos como estes, que a gente vê aos montes. Né? 90% de toda a geração distribuída já vem acontecendo sobre telhados e lajes, residenciais e comerciais. E eles acontecem dessa forma, módulos grandes, azuis ou pretos, desconectados da arquitetura, sem nenhuma função além de gerar energia. Eles estão ali apenas cumprindo sua função primordial. Mas eles não dialogam com o telhado, eles não dialogam com a arquitetura, nem esteticamente e nem funcionalmente.
E com a arquitetura solar, que é o tema da aula de hoje, é diferente. Porque na arquitetura solar, a gente está falando de módulos fotovoltaicos que têm funções. E essas funções são funções arquitetônicas. Ou seja, eu posso substituir um material comum da construção civil por um sistema fotovoltaico. Por exemplo, né, na primeira foto, a gente tem aqui um telhado, que seria uma claraboia, né, uma cobertura de vidro. E aqui eu estou substituindo por uma cobertura semi-transparente, ou seja, é a mesma tecnologia de silício, só que por ela ter um afastamento, as células terem afastamento, eu tenho transparência. Então eu consigo agregar muito mais sentido para essa cobertura, porque ela gera energia, ela controla a luz natural, ela é eficiente e ela traz uma estética bem única e muito bonita. O segundo ponto, a segunda foto, a gente tem aqui um sistema de brises, né? Então, os brises na arquitetura são elementos que barram uma irradiação indesejável. Então, olha que legal eu poder utilizar um sistema para barrar uma irradiação indesejável e gerar energia com ela. É um sistema extremamente inteligente, né? A gente está aqui de novo agregando funções além de só gerar energia. O terceiro exemplo, ele é mais simples, né? Ele é uma cobertura fotovoltaica em cima de um telhado e que pode estar de duas formas. Ou como no primeiro bloco, que ele é sobreposto, que também é o caso do fotovoltaica UFSC, né? Então é um telhado sobreposto a um bloco edificado e ele traz uma vantagem muito grande na eficiência energética do bloco, porque ele sombreia a cobertura, que é justamente por onde mais se acumula calor. E aqui, nos outros exemplos, a gente tem coberturas fotovoltaicas sendo a própria cobertura. Então, eu não tenho uma outra cobertura embaixo. Então, ele, de fato, está substituindo. E, por fim, um sistema de fachada, né? Então, eu tenho aqui uma fachada colorida. Essa fachada, eu posso utilizar esses módulos coloridos em qualquer orientação, em qualquer direção, inclinação, né, também, porque eu consigo aproveitar totalmente os meus espaços. E isso é muito diferente do que a gente vê nos exemplos que eu tinha mostrado antes. Reforçando aquilo que eu tinha comentado no início, né, eu venho com essa veia acadêmica muito forte por causa dos meus anos de fotovoltaica, né, um laboratório ímpar no mundo em relação à integração fotovoltaica na arquitetura. Então, foram realmente 17 anos dedicados à arquitetura solar. E nesse período eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Durante o doutorado, eu fui para Singapura, fiquei trabalhando, né, um ano no Instituto de Energia Solar de Singapura. Depois retornei, fiquei mais 5 ou 6 anos no pós-doutorado. Então, foram realmente muitos anos olhando a fundo as questões da arquitetura solar para, em 2020, criar a minha empresa, né, a Arquitetando Energia Solar. E o que aconteceu, né? Quando eu entrei no mercado, eu vi, meu Deus, o pessoal não leva em consideração essas coisas. Tudo que a gente vê na parte acadêmica, isso me deixa preocupada. E aí, com isso, eu comecei a divulgar a arquitetura solar pelo Instagram. Foi daí, né, na verdade, a empresa começou pelo Instagram. Então, eu comecei com o Instagram, divulgando a arquitetura solar, e aí as coisas foram se desenrolando, foram surgindo parcerias, convites para diretorias e até para a escrita de artigos, dessa vez, artigos para o mercado, né? Tanto na PV Magazine quanto no canal Solar. E agora a gente vai entrar no assunto, né? Então, mostrei o embasamento, falei para vocês da arquitetura solar, agora vamos entrar nesses termos. BAPV ou BIPV? Não sei se vocês já ouviram falar essas duas siglas, mas qual que é a diferença, né? O BAPV é esse tipo de sistema mais convencional que a gente conhece, que são sistemas fotovoltaicos aplicados a edificações, com módulos fotovoltaicos sobrepostos. Já os BIPVs
a sigla muda, né? Então, em vez do A de aplicado, eu troco por um I de integrado. Então, aqui os módulos fotovoltaicos, eles ganham uma função arquitetônica. Ou eles vão revestir, ou eles vão substituir uma vedação, né? Ou eles vão ser a cobertura, enfim, muitas possibilidades que eu vou mostrar para vocês. E quando que faz sentido, então, né, eu trabalhar com BAPV? Eu sempre digo que BAPV faz mais sentido eu trabalhar quando eu já tenho uma edificação pronta e que ela tenha uma dessas duas condições. Ou seja, um sistema de laje, porque realmente numa laje, se eu não posso, por exemplo, criar um pergolado e utilizar essa laje funcionalmente, o sistema de laje ele vai me atender bem, porque eu vou conseguir fazer um bom aproveitamento solar desse sistema. E o segundo ponto é quando eu tenho um telhado existente que tenha uma água adequada para fazer esse recebimento, né, de módulos fotovoltaicos. E o que seria uma água adequada? Uma água sem muitos recortes. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Olha essas duas fileiras de casas, né? Todas elas têm basicamente a mesma metragem. Elas têm portes muito parecidos. Acontece que algumas delas, elas vão poder gerar muita energia e outras não vão. Vocês conseguem perceber a diferença? Que não importa só a metragem da casa, mas também como o projeto arquitetônico foi concebido. As casas de cima são bonitas, todas são. O problema é que elas têm muitas águas nesses telhados que se autossombreiam e que impedem ou dificultam a colocação de módulos fotovoltaicos padrão. Eles são muito grandes. E imagina como que eu vou conseguir colocar, por exemplo, nesse telhado aqui todo recortado. Agora, olha a diferença se eu tiver telhados dessa forma, né? Então, se o arquiteto, lá no início do projeto, já sabe que o cliente pode querer energia solar, nem que ele não queira ainda, seria muito legal se os projetos pensassem nisso, porque não é uma coisa difícil de implementar. E olha a diferença no resultado. A gente já teria uma superfície perfeita para gerar energia. E aí eu separei 3 características arquitetônicas que favorecem um bom sistema BAPV. Projetar pelo menos um telhado retangular e sem recortes, com área suficiente. Posicionar caixas d'água e chaminé ao sul da cobertura, dedicada à energia solar. E em lajes, evitar platibandas muito altas, né? Geralmente os integradores reclamam demais das platibandas. E aqui do lado eu coloquei um vídeo que provavelmente vocês não vão escutar, mas aí eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Eu estava caminhando na minha viagem. Vocês estão ouvindo? Não, acho que não, né? Não. Tá. Ó, aqui tem 2 exemplos na mesma rua. Um telhado inteiro retangular. Ele aproveita toda a área. E o outro telhado, todo recortado, fica muito estranho, né? Não fica harmônico, não capta potência. Então, deixar uma água para o telhado já faz muita diferença. Aqui, eu separei 3 características da instalação. Digamos que eu já tenha o projeto arquitetônico executado, né? Como que a instalação pode ficar melhor? Ela tem que respeitar o ângulo de inclinação original do telhado, né? Então, não vamos inventar triângulo de correção, girar módulo, tentar botar para o norte. A gente escolhe o melhor telhado, o melhor sistema e coloca esse sistema fotovoltaico. Instalar o sistema na melhor orientação, né, sem estrutura de correção, e projetar um número... isso aqui é legal também, ó, projetar sistemas fotovoltaicos com número de módulos que complete a forma do espaço em que estão. Por exemplo, imagina esse sistema aqui, se não tivesse fechado certinho esse retângulo. Isso é muito comum. Por quê? Porque os integradores muitas vezes fazem aquele orçamento e aquele projeto pela conta de energia. E aí vai lá e diz que precisa de 17 módulos, sendo que se colocasse 18 ia ficar fechado um quadradinho, mas na potência lá ele vendeu, ofereceu que precisava só de 17, e isso acontece, né? Então, são coisas bem simples realmente para o BAPV para melhorar a estética deles.
Mas agora a gente vai além. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esses sistemas fotovoltaicos na arquitetura solar de fato, né? Por quê? Porque os módulos fotovoltaicos, eles podem fazer parte da edificação. Eles não precisam só serem um adereço da edificação, eles podem realmente ser a identidade dessa arquitetura. E, geralmente, os sistemas BIPVs acabam se tornando a identidade da arquitetura. Por isso que eles precisam ser concebidos desde a sua fase de concepção. Porque se a gente deixar para fazer um projeto normal e depois querer achar um arquiteto que possa, né, um arquiteto solar que possa trazer uma solução BIPV, vai ser muito mais difícil. Essas decisões, quanto antes são tomadas, mais econômicas e interessantes elas se tornam, porque a gente está deixando de usar um elemento arquitetônico convencional. Então, por exemplo, aqui, né, nesse revestimento da Casa Verde, isso daqui é uma edificação multifamiliar, fica na Suíça, e eles poderiam ter usado qualquer outro revestimento, placa cimentícia, ACM, placa cerâmica, pedra, enfim. Eles não gastaram com isso, eles investiram num revestimento que gera energia. Então, o que é o BIPV, né? Eu separei aqui várias frases que, para mim, são, de fato, o que é o BIPV. Então, o BIPV, ele é a integração de conceitos, integração de funções, né? Aquilo que eu falei para vocês, não é só gerar energia. Aqui nesse exemplo, também fica na Suíça, a gente tem módulos fotovoltaicos customizados. Eles têm esse formato retangular aqui bem alongado, e eles têm 3 tons de verde. Então, eles ainda brincaram com a questão dos tons ali, e essa solução, ela se repete em todas as fachadas. BIPV é arquitetura inteligente, eficiente e sustentável, né? Esse exemplo aqui, ele fica na Alemanha, e é muito legal porque ele é um edifício que tem múltiplas funções. Ele é residencial, na parte lá de trás é residencial, e esse bloco aqui, que é o bloco mais alto, ele é de serviços, então tem escritórios e tem comércios. E ele é totalmente energia positiva. Ele gera energia por todas as suas coberturas, com módulos convencionais bifaciais, a gente consegue ver aqui, ó, que passa a transparência entre os módulos, né, mas não igual um módulo semi-transparente, mas sim um módulo bifacial. E ele atende toda a demanda desse complexo, das residências e dos comércios. O BIPV, ele é compromisso entre estética e desempenho energético. Por que eu estou dizendo isso? Entre estética, né, a gente aqui, por exemplo, o caso do Fotovoltaica UFSC, nós tivemos o objetivo estético de fazer uma cobertura curva. E essa cobertura curva, para atender também o desempenho energético, a gente teve que lidar com algumas questões. Por exemplo, agrupar módulos fotovoltaicos de inclinações parecidas na mesma string, né? Naquela época, quando a gente fez, não tinha tantos inversores com múltiplos MPPTs, então aqui a gente tem 3 MPPTs, tem 3 inversores, né? Então são, na verdade, 3 sistemas, mas a gente tem as strings separando por inclinação. Então foi um jeito de atingir esse compromisso entre estética e desempenho energético. O BIPV é enxergar as possibilidades na construção civil. Eu gosto de dizer, né, que toda fachada tem potencial. Seja ela transparente, seja ela opaca, seja ela, se a gente precisar de um anteparo nessa fachada ou na cobertura, a gente sempre tem uma tecnologia que vai atender. E o BIPV une elegância, inteligência e eficiência, né? Como eu falei antes para vocês, quando a gente faz um projeto integrado desde a concepção, a gente está tornando todo o processo muito mais inteligente. Eu não estou tendo que remediar com energia solar, por exemplo, uma edificação ineficiente. Eu estou fazendo o contrário, eu já estou tornando a minha edificação mais eficiente e autônoma, gerando energia para o que ela realmente vai precisar. E no caso específico dos breezes, eu estou minimizando a necessidade energética através
desse controle da irradiação e da temperatura que poderia entrar aquecendo a edificação. E eu gosto muito dessa imagem, que ela traduz em uma única imagem todas as possibilidades de utilização. Então, aqui a gente tem uma arquitetura que tem, olha a quantidade de solução. Telhado com telhas ou módulos fotovoltaicos, pele de vidro com módulos semi-transparentes, fachada ventilada com módulos coloridos ou convencionais, átrio ou clarabóia com módulos semi-transparentes, parapeito com módulos translúcidos, guarda-corpo com módulos semi-transparentes e piso fotovoltaico. E todas essas tecnologias já estão disponíveis. E eu, ano passado, visitei a Intersolar de Munique e todas essas tecnologias já estavam expostas na feira, inclusive o piso fotovoltaico, coisa que antes a gente ouvia falar, mas as empresas ainda não estavam levando para a feira. E esse movimento também aconteceu aqui no Brasil. Esse ano, na Intersolar de São Paulo, vieram muitos fabricantes com BIPV. Isso foi bem raro, bem diferente. Ano passado tinha uma empresa com uma solução, e esse ano tiveram diversas soluções. Em que momento nós estamos? Exatamente nesse momento, né, de a coisa começou a acontecer, né? As pessoas estão começando a enxergar, mas ainda há muita desinformação, ainda tem muito desconhecimento acerca do potencial, mas a gente tem evoluído. E o que eu gosto de mostrar? Né, essa imagem eu fiz há bem pouco tempo, já trouxe aqui para a palestra, porque ela ilustra aquilo que eu toda vez preciso explicar sobre o meu trabalho. Né? Eu tenho um escritório que não existe outros escritórios de arquitetura solar. Então, quando as pessoas me procuram pedindo um orçamento, elas acham que eu vou entregar um orçamento do projeto executado. E daí eu tenho que explicar toda vez que para eu fazer um orçamento do projeto executado, eu preciso fazer tudo isso que está aqui, né? Então, o que as pessoas veem? Elas veem que a arquitetura solar é bonito, é beleza, é inovação, é sustentabilidade, é estética integrada, e que vai valorizar o imóvel. Mas o que elas não veem, e que é o que eu explico, que é justamente o meu trabalho, né? Avaliação do potencial técnico da arquitetura, avaliação de sombreamento e irradiação em todos os planos da arquitetura, escolha de tecnologias fotovoltaicas, que é o que a gente vai falar mais para frente, concepção da integração solar, é aquilo que eu falei de olhar um edifício e entender o potencial daquele edifício para receber um sistema fotovoltaico, simulações energéticas, muitas simulações energéticas com diversos softwares, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico e só então orçamento. Então, como que eu posso, para um cliente que está, né, eu quero arquitetura solar, quanto fica? Eu não consigo chegar no orçamento sem passar por todas essas etapas. E aí a gente busca os fornecedores, a gente vai atrás da mão de obra e faz a execução. Vocês já conheciam tudo isso que englobava a arquitetura solar ou estavam mais ali na superfície? Então, como eu falei, a gente vai entrar na parte de tecnologias agora, né? O Carlos já respondeu. Legal, gente. Então, que tecnologias são essas? Como que eu posso fazer arquitetura solar? Primeiro, a gente precisa olhar para os módulos, né? O que vem acontecendo nos módulos? Os módulos, eu, inclusive, essa semana postei já 2 vídeos sobre esse tema aqui no meu Instagram. Depois vocês dão uma olhadinha lá, porque a gente precisa mudar essa realidade. Porque o que está acontecendo? Os módulos estão chegando no mercado cada vez maiores. A indústria fotovoltaica está focando bastante nos módulos grandes, mas a indústria, no geral, não foca só nos grandes. Eles fazem 2 tipos de módulos. Módulos bem grandes para usinas e módulos menores para residência.
O que acontece? A gente começou a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar com módulos muito menores que tinham em torno de 200 watts, os bem eficientes tinham 200 watts. Hoje em dia a gente tem módulos de 700 watts. Não é que a eficiência dele melhorou absurdamente, é que ele triplicou de tamanho. Então, o que antes uma pessoa segurava com facilidade, agora a gente precisa de 2 pessoas para carregar esse módulo. E cada vez que esses módulos ficam maiores, mais difícil é levar esse módulo para cima de um telhado. Então, esses vídeos que eu postei ontem e hoje são justamente falando sobre isso. Por que é que as empresas, as distribuidoras, não estão trazendo para o mercado os módulos pequenos que são tão necessários para projetos residenciais? Ou até, no meu caso, de condomínio, a gente tem uma situação aqui no prédio que não tem como chegar com o módulo enorme lá em cima pelo elevador, e nem pelo lado de fora. Então, se o módulo fosse pequeno, seria muito mais simples, passar por escadas, por elevadores, né? Então, esse é um movimento que a gente precisa de mais vozes. Então, quem quiser me ajudar compartilhando vai ser muito bom. Mas, então, como eu falei, né, o mercado está trazendo módulos menores, o mercado não, a indústria, o mercado brasileiro não está trazendo. E a indústria também está pensando em cada vez mais soluções de módulos fotovoltaicos para arquitetura. E quando eu digo cada vez mais soluções, é porque eles são muito criativos mesmo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de módulo com efeito colorido, né, com aspecto mais metálico, aspecto mais translúcido, disposições multivariadas aqui de células, revestimentos para áreas opacas de todas as cores. Então, a gente tem, de fato, muitas soluções interessantes, atraentes, eficientes e inovadoras. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês visualizarem melhor como que é o módulo em si, né? Então, esse aqui é um módulo colorido. Existem várias formas de a gente ter um módulo colorido, né? E a maioria é dessa forma. A gente tem o frame, né, com o vidro fotovoltaico, e tem um polímero colorido que fica entre esse vidro fotovoltaico e as células. Então, ele é um sanduíche, não é algo que eu adesive um módulo depois, ele é realmente feito no momento da construção do módulo. E aí a gente consegue fazer de diversas cores. E o resultado é uma geração com muito apelo estético. E esse projeto aqui é legal destacar que ele tem esse efeito que o arquiteto chamou de efeito lantejola. Por quê? Porque ele colocou os módulos que eles são um pouco metalizados, assim, né? Ele tem essa textura diferente, com inclinações variadas. Então, ele dá esse efeito lantejola muito legal. Além disso, existem módulos texturizados, e essas texturas e impressões são infinitas. Existe de todas as cores. Inclusive, nesse ano na Intersolar, uma empresa trouxe módulos serigrafados com o que a gente quiser. Se eu quiser colocar uma foto, se eu quiser colocar a logo da minha empresa, eu consigo criar um módulo gerando energia com essa película estampada com o que a gente quiser. Então, realmente, a indústria está revolucionando. E a gente tem resultados aí que aliam muita sofisticação, né? Então, a gente começa a colocar o módulo fotovoltaico em outro patamar. Como é que eu posso comparar isso daqui com o módulo de usina? Eles são muito diferentes. Depois a gente tem os módulos semi-transparentes. Algumas empresas trabalham justamente oferecendo customização, que eu consigo dizer qual o grau de transparência eu quero. Bastante transparência, pouca transparência, quero os módulos bem juntinho, eu quero para guarda-corpo, eu quero para pele de vidro, claraboia. Qualquer uma dessas soluções eu consigo atender com módulos semi-transparentes. E o resultado é o meu preferido, né? Que é geração com transparência. Fica muito maravilhoso, né? Esse efeito. Isso daqui é uma foto que eu uso há anos nos meus projetos, nas minhas apresentações.
E há 2 anos atrás eu conheci ao vivo e é de fato bonito desse jeito, né? Isso fica no McDonald's lá de Orlando, e é aberto, assim, né? Quem quiser conhecer, eu indico, né? Então, quem for para lá, porque é muito legal mesmo. Além da cobertura fotovoltaica, esse é um McDonald's conceito. Então, tudo que tem aqui tem eficiência energética. Todas as estratégias de arquitetura solar, arquitetura bioclimática foram aplicadas. Depois a gente tem módulos flexíveis e autocolantes, que tem uma característica que é muito importante, que é a leveza. E por ser muito leve, foram os módulos que a gente utilizou nesse projeto aqui, que já está em operação há 2 anos em São Paulo, que são os Brises Germinari. Esse projeto, inclusive, foi premiado em Londres pela sustentabilidade. Então, são 564 módulos fotovoltaicos flexíveis e autocolantes colados num ACM e envoltos nessa estrutura metálica, gerando energia. E esse sistema está sendo monitorado. Eu vou apresentar um artigo sobre esse sistema, né, e esses 2 anos de operação agora em novembro, numa conferência só de arquitetura solar que vai acontecer em Florença. E é um jeito muito legal de chegar assim para o mundo, né, mostrar, olha o que estamos fazendo já no Brasil. Aqui a gente tem outro exemplo que foi utilizado o módulo flexível e autocolante, que é uma outra tecnologia. Esse aqui é a tecnologia SIGS e esse aqui é silício amorfo. Depois a gente tem as telhas fotovoltaicas. Essas, eu confesso que são as que eu menos vejo aplicação no Brasil por enquanto. Essa telha daqui, ela ficou aqui no Brasil durante bastante tempo, mas ela não teve saída pelo alto custo, porque telha é algo considerado barato. E essa telha fotovoltaica, ela era muito mais cara e gerava pouca energia, porque ela tinha muitas áreas inativas por causa dessas curvas. Então, ela não vingou tanto. Telhas, por exemplo, como essas, elas têm um aproveitamento muito maior. A gente tem, tipo, 100% dela praticamente, ou diria 85%, 90% dela, gerando energia de fato. Que é o que também não acontece aqui, né? Onde eu tenho essas curvas aqui de cimento, de concreto, desculpa, e a área ativa fica muito pequena, então ela acaba se tornando ineficiente. Aqui é uma nova tecnologia da Eternit também, né? Só que a Eternit saiu do mercado agora, então não acredito que vão continuar fabricando. Quer dizer, não acredito não, eu sei que não vão continuar fabricando esse tipo de telha, mas essa daqui foi uma tentativa de fazer telhas mais parecidas com essas aqui, né? Essa daqui eu ainda não vi no Brasil. E para encerrar, né, eu queria falar para vocês que a gente tem muito potencial e que a gente precisa explorar, e eu vou treinar o olhar de vocês para vocês observarem como que a gente tem esse potencial. Então, olha esses exemplos. Isso daqui são 3 módulos coloridos que foram expostos na Intersolar de 2023. Foram desenvolvidos pela Garantia Solar junto com a BYD. E reparem as cores desses módulos, né? Então, são cores que a gente encontra na arquitetura. E numa rápida busca, olha o que eu encontrei. 3 fachadas que têm exatamente o mesmo estilo de cor e que poderia ser revestida completamente, né, essas partes aqui, com geração energética. Ó, isso daqui poderia ter geração, isso daqui poderia, isso aqui tudo. Então, toda arquitetura tem, de algum jeito, potencial. Brises, né? Tá na moda colocar brises, principalmente esses brises que lembram madeira, mas que são metálicos. Por que não, né? E o custo não é bom, não é barato, né? Então, por que não transformar esses brises em geradores de energia? A gente tem, a estética já agrada, né? Então, a gente conseguiria transformar. Peles de vidro. Pele de vidro, aqui são 2 peles de vidro, e essa aqui é uma claraboia fotovoltaica. Então, qual que é a diferença estética, né? A gente não vê diferença, então eu poderia tranquilamente fazer essa substituição. E aqui, bom, eu sou de Florianópolis, e toda vez que eu passo pelo aeroporto de Floripa,
eu vejo esse pergolado, essa claraboia aqui, penso, por que que ela não tem os módulos semi-transparentes, né? Que lindo que ia ficar esse espaço com esse acabamento, aquele igual do McDonald's que eu mostrei para vocês. Então, o potencial, ele é realmente incrível. Eu só quero mostrar para vocês aqui 3 módulos coloridos. Ui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas são amostras que eu tenho. Olha só. Esse daqui, ele tem uma textura brilhosa, não sei se tá refletindo ali o ring light, mas ele tem tipo como se fosse purpurina, assim, né? E ele é terracota. Esse outro aqui, ele é um módulo que tem uma película, né, muito mais mate, né? Então ela tem um efeito muito bonito, muito comum na arquitetura e que tranquilamente substituiria diversos materiais. E esse outro aqui é da mesma fabricante do terracota, mas é verde. E essa marca, né, a DH, eles têm também azul, dourado. Então a gente consegue fazer o que quiser, na verdade, com módulos fotovoltaicos coloridos. Esses são os que eu tenho à mostra, né? Mas existem vários outros módulos coloridos que a gente consegue, inclusive, escolher a cor deles. A gente pode pedir, sob demanda, a cor. Então, quando eu falei para vocês, na arquitetura solar é diferente. Então, eu mostrei lá o iceberg mostra tudo que a gente faz, né? E aqui eu listei, né, também, o que é necessário para a gente conseguir fazer um projeto de arquitetura solar, com um método diferente. A gente não pode seguir um método padrão de projeto. A gente vai avaliar o projeto arquitetônico, sombreamento, e todas essas análises são necessárias para que, de fato, eu consiga um detalhamento final e, enfim, orçar esse projeto. Eu deixei aqui também o meu Instagram, né, que é o Clarissa Zomer Arquitetura Solar. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu fico à disposição agora para a gente conversar. Vocês podem mandar essas perguntas. Eu vi que já vieram perguntas aqui pelo chat. Eu não sei como está o horário, daí o Daniel pode nos ajudar, mas a gente vou respondendo para vocês. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Eu acho que a gente pode responder algumas perguntas aqui. Acho que a gente começa pelas do chat. O Mário mandou que o Corpo de Bombeiros enviou à ABNT a sugestão de deixar o espaço de circulação no telhado. Também esse espaço serve para manutenção e limpeza. O que você acha disso no BAPV? Bom, eu sou cria do professor Ricardo Ritter, né? Então, assim, o que ele nos diz, né? Na arquitetura solar é diferente de eu pegar, por exemplo, uma laje que eu vou lá e faço um sistema pensando na manutenção e que as pessoas de fato vão circular pela laje. No telhado do fotovoltaica, a gente colocou módulo um do lado do outro. E quando a gente é questionado sobre isso, se precisa ter essa passarela, o que a gente sabe na prática é que é bem raro eu precisar dessa manutenção. Então, quando eu precisar da manutenção, se for o caso, a gente vai retirando os módulos do caminho até chegar no módulo crítico, faz o conserto, né, o que precisa ser feito, e depois recoloca. Com isso, eu garanto uma densidade de potência e geração muito maior pelo tempo total e não fico criando áreas inativas, né, na minha superfície. E em relação à limpeza, existem estratégias hoje de robôs, existem estratégias de passarelas que a gente consegue colocar em cima dos módulos fotovoltaicos na estrutura, né, na parte que prende os módulos, sem danificá-los. Então a gente consegue também fazer uma limpeza sem depender necessariamente desses corredores. Então, na minha opinião, na arquitetura solar, se for por uma função estética maior, né, como são, por exemplo, os exemplos do fotovoltaica UFSC, a gente aceita essa dificuldade para limpeza, porque sabe que também não vão ser muitas vezes. Certo.
O Luiz mandou também se você sabe se no mercado existe algum tipo de piso, com além de geração fotovoltaica, piso elétrica junto. Piso fotovoltaico, é, existe, mas eu não vi ainda no Brasil, né? Eu vi na feira da Intersolar de Munique ano passado, e ele é um piso muito rígido, assim, muito, claro, ele precisa, para poder pisar no módulo, a gente não pode craquelar de forma nenhuma a célula, e o resultado disso é um vidro muito, muito espesso. Eu acho que isso deve encarecer bastante, porque eu não vi ninguém trazendo para o Brasil. Eu vi realmente uma empresa só mostrando na Intersolar. Certo, já que a gente está falando em preço, o Marcel perguntou exatamente isso, sobre esses novos tipos de módulos, módulos mais para o BAPV, se eles têm um custo muito mais elevado em relação aos módulos padrões hoje. Sim, em relação aos módulos padrão, eles têm um custo mais elevado. E o que eu gosto de reforçar, né? A gente não deve comparar módulo convencional com módulo BIPV, porque o módulo convencional, ele só tem uma função, gerar energia em cima de alguma coisa, apoiado ou numa usina em solo, ou em cima de uma laje de um telhado. No momento que eu estou usando um módulo fotovoltaico para gerar energia de forma integrada e substituindo alguns outros elementos da arquitetura, eu preciso colocar esses custos evitados na minha conta. Eu não posso considerar só o preço do módulo em si. Se eu deixar de usar um vidro de alta performance, se eu deixar de colocar um brise de uma marca, né, conhecida aí, que todo mundo conhece, que é bem cara, se eu deixar de colocar, enfim, um revestimento nobre, eu estou economizando e colocando esse novo material. Então, o custo certo seria comparar o preço do módulo fotovoltaico BIPV com o preço do revestimento que eu estou deixando de usar. E essa diferença, na verdade, é isso que vai importar, né? Eu aceito pagar o dobro para ter depois um retorno energético e não com os sistemas convencionais. Certo. Agora a gente tem uma pergunta tanto do Ayrton quanto o Marcelo mandou agora, se há uma diferença de rendimento, se esses módulos são... O Ayrton pergunta se o rendimento dos módulos melhorou e o Marcelo pergunta se há diferença de rendimento entre os módulos de cores diferentes. Ah, bem legal essa pergunta. Olha que legal. Há uns 2 anos, tinha muita diferença. Por exemplo, o módulo branco tinha um aproveitamento de 55% da irradiação que ele recebia. Então, ele tinha uma perda de 45%. Já o módulo verde tinha um aproveitamento de 85%, perdia só 15%. Mas isso já impactava bastante, né, na sua geração. Então, a eficiência deles, em vez de ser 23%, 22%, que é uma eficiência convencional, caía para 15%, 18%. Hoje em dia, esses módulos que eu mostrei aqui para vocês, eles têm praticamente a mesma potência do que um módulo convencional. Se o convencional tem 600 watts, eles têm 585. Então, a perda de eficiência ficou muito insignificante, né? Não é mais um problema a questão da eficiência. Certo. O Luiz perguntou se o governo investe em instalações de sistemas BIPV para algum tipo de programa ou algo desse tipo. Não que eu saiba, não conheço nenhum programa focado em BIPV ainda. O que a gente tem, né? Uma regulação para que as edificações comecem a ser autossuficientes a partir de 2030, alguns tipos de edificação, ou atender pelo menos mais do que 50% do seu consumo, mas não tem nenhuma recomendação no sentido dessa integração ou dessa geração energética ser do tipo BIPV, poderia ser BAPV, por exemplo. E para a gente finalizar em questão de tempo também nosso, a pergunta é em relação à mão de obra para essa aplicação. Seria a mesma mão de obra da instalação FV padrão ou precisa ter uma especialização, um curso extra para esse pessoal? Olha, eu indico um curso extra porque é algo que une muito o mundo da construção civil com o mundo da energia elétrica, né, das instalações fotovoltaicas. Então, a pessoa que for instalar, ela precisa saber tanto como fazer, por exemplo, uma esquadria, trabalhar ali com a parte
da instalação civil, quanto a parte das conexões. Eu hoje só conheço uma empresa, que é justamente uma empresa que é a Garantia Solar, né, que eu faço parte, e nesse tempo que eu estou com eles, eu não vi ainda outras empresas com o mesmo perfil, que é unindo diferentes expertises na equipe. Então, tem desde o conhecimento com a parte estrutural metálica, de aço, de alumínio, desde a parte fotovoltaica, que seria a minha contribuição na equipe, tem a parte arquitetônica, a parte civil. Então, é preciso essa multidisciplinariedade, ou então empresas que se conversem muito bem, para que consigam também fazer essa entrega unificada, porque o produto é um só, mas existem muitos atores nesse produto. Certo, Clarissa, muito obrigado de novo pela apresentação. Agora a gente vai seguir a nossa apresentação da Silvia Rezende, que deve falar um pouco mais de armazenamento integrado os GDs, né? Obrigado de novo. Obrigada, eu que agradeço. Por favor, pode começar. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Ok. Enquanto eu apresento aqui, se vocês puderem colocar de onde vocês são, só para eu saber aqui para quem que eu tô falando, tá bem? Vou começar a apresentar aqui. O tema é sobre armazenamento de energia, né, os BESS, mas, enquanto vocês estão se apresentando, vou me apresentar aqui também, né, eu sou a Silvia Rezende, sou técnica em eletrotécnica, sou engenheira eletricista e estou terminando o meu mestrado no meio do ano que vem em microrredes, né, dinâmica de sistemas elétricos e microrredes. E estou me especializando em BESS também. As últimas 3 empresas, né, a que eu estou atual, e as outras 2, que é o Itante Energia, Sunny Group e o CB Power, é de armazenamento de energia. EDP Renováveis e Energisa, eu trabalhei na parte de UFVs, né, parte de projeto elétrico de geração distribuída. E as outras empresas que eu trabalhei foi na parte de manutenção industrial. Tudo na parte elétrica, mas na parte de manutenção industrial. Sou mãe da Laura e do Otávio, esposa do Diego, sou consultora de sono de bebês também, gosto muito de patinar e adoro ler livros de autoconhecimento. Tenho dado algumas palestras ultimamente, né, inclusive nessa semana lá em Maringá, palestrando no AgriEnergy, palestrei ano passado também, falando sobre BESS. Sou colunista do Portal Solar, fiz alguns artigos sobre BESS também e participei de alguns podcasts. E, além disso, sou professora da Elon Academy e também dou alguns treinamentos para a empresa, treinamento no setor de armazenamento de energia e UFVs. Então, eu já vou direto ao ponto falando sobre o que é o BESS, né? Os BESS, né, eles são sistemas de armazenamento de energia elétrica em baterias químicas, né, que permitem controlar o fluxo de energia no sistema elétrico. Então, embora o sistema BESS, ele tenha uma estrutura de funcionamento muito complexo, as baterias, de forma geral, têm 2 modos de operação, carga e descarga. O que vai diferenciar vai ser a forma com que vai ser feita essa carga e descarga. E, além do BESS, né, serão necessárias algumas adequações elétricas, como chaves, transformadores, compensações, para integrar o sistema de energia ao qual esse BESS ele vai ser conectado. Então, tá, falei o que é o BESS, mas o que realmente é o BESS? O que é composto, né? Para ser um BESS, um Battery Energy Storage System, né, um sistema integrado de armazenamento de energia, ele precisa desses 4 componentes principais: a bateria, o inversor, o EMS e o sistema auxiliar. Então, vou mostrar aqui mais aprofundado o que é cada coisa, né, como que funciona. Então, dentro das baterias que a gente conhece, né, ela pode ser bateria de chumbo, pode ser de lítio, pode ser de sódio, tem vários tipos de tecnologias para baterias químicas, né.
Nesse caso aqui, eu estou mostrando um de célula de lítio, que é o que a gente geralmente utiliza, né, para BESS. Então, como que é composta essa bateria? Geralmente a gente vê aquela gavetinha, né, de baterias, esse daqui, ó, o pack de baterias. Dentro desse pack de baterias, eu tenho várias células dessa daqui, que elas estão interligadas de série ou paralelo até chegar na tensão e corrente que eu preciso colocar nesse pack de baterias. Então, dentro desse pack de baterias, né, eu tenho a BMS também, que é uma placa eletrônica que vai fazer o gerenciamento de todas as células que estão nesse pack, né, então vai controlar corrente, tensão, temperatura, então vai ser a primeira barreira de segurança ali dessas células de bateria de lítio. Então, esse BMS vai recolher todas essas informações, né, e aí cada união aqui de 6 ou mais packs de baterias, eu formo um rack. Então, aqui a gente pode ver que tem vários racks aqui, e eles podem ser interligados diretamente com o inversor, mas eles são associados aqui em série nesse caso, e no final de cada rack desse daqui, eu tenho uma control box. Aqui está mostrando essa control box, e essa control box, ela faz a proteção desse rack completo. Então, vamos supor que o BMS, ele visualizou que eu tenho um aumento de temperatura em uma célula única em algum desses packs aqui de bateria. Então, a control box, ela vai ser a responsável por desconectar esse rack inteiro aqui do meu sistema de armazenamento geral. Então, aqui tem a proteção na forma elétrica, né, disjuntores, seccionadores, tem alarmes também, tem alguns LEDs de visualização, e eu também recebo a comunicação dessas BMS para entregar essas informações tanto para o PCS quanto para o EMS, que eu já vou explicar o que é cada um deles. Então, a Control Box, ela é a segunda barreira de proteção do armazenamento de energia, desse BESS como um todo, né. Então, depois que eu chego, né, com potência e controle em cada uma dessas control boxes aqui, eu entrego para o PCS. O PCS, ele é basicamente um inversor, né? A diferença do PCS para um inversor solar, por exemplo, uma das principais diferenças, né, é que o PCS, ele vai converter de forma bidirecional. Ele vai converter tanto das baterias para carga, por exemplo, ou seja, de corrente contínua para corrente alternada, quanto de corrente alternada, por exemplo, ou de uma rede elétrica, ou de um gerador a diesel, por exemplo, para armazenar essa energia. Então, o PCS, ele é um inversor que ele é bidirecional, então ele pode converter, inclusive, de corrente contínua, que é no caso das gerações solares, né, para a corrente contínua também, que são as baterias, só que em amplitudes diferentes. Então, o PCS, ele tem essa principal função de converter a energia, né, de forma bidirecional, e tem as proteções também, tem a parte de comunicação, e essa parte de comunicação, ela é feita juntamente ao EMS, que é o Energy Management System. Nada mais é do que o cérebro ali desse componente, desse sistema completo. Então, por meio da comunicação Modbus, por exemplo, eu vou fazer a leitura do que está acontecendo em todo esse sistema, em cada uma dessas BMS, em cada uma dessa control box, dentro do próprio PCS, e vou juntar todas essas informações aqui de medição, de alarme, e a partir dos resultados que eu tiver aqui nesse gerenciador, eu posso mandar o gerenciador atuar algum equipamento, por exemplo, pedir que o PCS faça algo diferente, ou seja, se for 6 horas da noite, eu preciso começar a utilizar as baterias, por exemplo. Então, o MS, ele vai ter uma programação lógica para poder falar para o PCS, olha, PCS, está na hora de gerar energia por meio das baterias. Então, o MS, além de monitorar, ele consegue dar esses comandos para o sistema em que ele está
gerenciando. E além de toda essa parte de controle, de potência, eu tenho as outras partes também de proteção. Então, eu vou precisar fazer uma refrigeração, essa refrigeração pode ser por meio de ar-condicionado, pode ser liquid cooling, que são alguns dutos, né, que passam próximo a essas baterias aqui, com líquido que faz a refrigeração dessas células. Então, eu tenho sensores, né, para detecção de gás, supressão de incêndio, eu tenho vários componentes que auxiliam nessa barreira de proteção para garantir que esse BES, ele seja um equipamento seguro. Então, a gente vê, né, que não é só componentes, mas muito mais a segurança sendo feita, inclusive, por unidade, né? Então, cada unidade de pack de baterias eu tenho a primeira barreira de segurança e por aí vai. E a última camada de segurança, nesse caso, é o próprio container, né? Ele pode ser de 20 pés, pode ser de 40 pés, a depender do projeto, mas ele tem um IP54, por exemplo, que ele pode ficar exposto ao tempo, né? E aí isso impede que entre água, que entre sujeira, então é mais ali uma medida de segurança para esse equipamento funcionar bem. Então, já passei aqui por todos os itens, né, além dessas do sistema auxiliar. Então, lá atrás eu falei 4 itens principais. Bateria, né, que a gente tem essas formas aqui, que é a célula, o pack e o rack de baterias. O inversor, que nesse caso é o PCS. O EMS, que é o gerenciador, né, da energia. E o sistema auxiliar, que são todos esses sistemas para segurança, medição, etc. Então, para ser um BES, eu preciso que tenha esses 4 componentes. Se for só uma bateria com um inversor pequeno, a gente pode chamar de sistema híbrido, mas de repente não vai ser um BES. E o BES a gente associa muito também quando a gente fala em alta potência, quando a gente coloca aquele equipamento para entregar uma energia grande por um tempo grande também. Então, a gente tem, né, armazenamento de energia, a gente pode colocar baterias na nossa casa, no comércio, em sistemas individuais, a gente pode, mas geralmente a gente não chama exatamente de BES. Mas tem empresas que já falam, por exemplo, o BESinho, né? Então, vai depender muito de que forma que está sendo vendido aquilo. Mas geralmente é para potências maiores. E aí, para trazer para vocês aqui os tipos de BES existentes, né, pode ser, por exemplo, um container de 20 pés, que pode ser só o armazenamento de energia, pode ter um container maior, de 40 pés, pode também vir o container das baterias separado do container do PCS, que às vezes o PCS ele vai precisar de um transformador para ele levar para média tensão, por exemplo. Existem os BES móveis também, né? A Heineken, por exemplo, ano passado, levou esse caminhão lá para o Rock in Rio, e aqui dentro tem, né, as baterias junto com o PCS, toda aquela parte ali de sistema auxiliar também. Eu tenho um BES aqui, que está em cima de um caminhão elétrico e esteve lá no Rock in Rio para alimentar a parte do evento da Heineken dentro desse evento. E aqui posso ter o BES em gabinetes também. Existe já BES que tem o armazenamento de energia, as baterias, o PCS, o MS, o sistema auxiliar, tudo dentro de um gabinete só, mas nesse caso eu tenho um gabinete que ele tem o PCS, o EMS, o sistema auxiliar, e do lado de fora a gente vê os racks aqui, os clusters de baterias. Como eles estão em um ambiente fechado, em alvenaria, eles podem estar dessa forma, em forma de rack, né, que é IP20, né. Então, tem diversos tipos de BES. E aí, para eu, né, chegar no residencial, no comercial, eu preciso explicar quais são as principais aplicações de BES para a gente entender o que a gente pode fazer hoje e o que a gente não pode. Então, por exemplo, as principais aplicações hoje para BES, a gente tem os sistemas desconectados, né, ou seja, não está conectado na rede da concessionária. Então, eu preciso de uma fonte de energia, por exemplo, aqui solar, né? Então, eu tenho a energia solar,
que eu jogo essa energia, né, converto CC em CA para alimentar a minha carga, que aqui está sendo representado por uma casa. Essa mesma energia solar, eu posso carregar minhas baterias, e à noite, por exemplo, que eu não tenho mais essa energia solar, a energia que eu armazenei na bateria, eu entrego para essa minha carga. Então, esses são sistemas desconectados, eles podem ser pequenos, por exemplo, uma residência, mas eles podem ser uma usina híbrida também. Lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Atrás do medidor, né? Atrás do medidor, o que significa? Eu estou conectada à rede, tenho um medidor aqui fazendo a medição de toda a energia que eu consumo dessa rede. Então, essa rede, ela vai alimentar a minha carga, ela pode armazenar energia também nas baterias, e em algum momento em que essa rede não está operando mais, eu posso utilizar a minha bateria para essa minha carga. Entre outras funções, por exemplo, de qualidade de energia, que eu vou mostrar aqui para frente, que o BES, nesse caso, ele pode fazer. E aí, qual que é a diferença, né, da frente do medidor? Eu vou fazer da mesma forma, eu vou alimentar essa minha carga por meio da rede. Eu posso, claro, tanto atrás do medidor quanto na frente do medidor, associar uma geração solar, por exemplo, mas só para exemplificar, né, o que significa esses três termos. E aí, no momento em que essa rede ela pode carregar também as baterias, e no momento que não houver mais essa rede, da mesma forma que as outras duas lá, eu posso utilizar essa energia para minha carga, mas qual que é a diferença agora? A diferença é que na frente do medidor significa que a energia que eu armazenei, eu posso devolver ela para minha rede. Então, eu consumi, né, eu armazenei, e agora eu posso devolver para a rede. Nesse caso aqui, na frente do medidor, é algo que dessa forma que está aqui, a gente não pode fazer hoje, e aí ali na frente eu vou explicar para vocês o porquê e o que a gente pode fazer. Então, para a gente exemplificar aqui, né, o off-grid. Quais são as aplicações off-grid? Residencial, usinas térmicas, então existem, né, 200 localidades isoladas do Sistema Interligado Nacional, hoje em dia, né, que, por não terem concessionárias para alimentar essas localidades, são utilizadas usinas térmicas, geralmente no norte, né, então tem usinas térmicas para alimentar essas residências, essas localidades e indústrias. Então, eu posso utilizar armazenamento de energia também junto a essas usinas térmicas. E usinas híbridas, por exemplo, eu tenho uma comunidade ou eu tenho uma pequena cidade e eu posso juntar, né? Quando a gente fala usina híbrida, a gente está colocando mais de uma fonte de energia. Então, eu posso colocar, por exemplo, solar com um gerador a diesel e ter um armazenamento de energia para essa carga também. Então, significa que eu tenho mais fontes de energia, além de uma só, por exemplo, né? Então, o BES, ele pode tanto substituir quanto incorporar, né, com os geradores a diesel, aumentando assim, né, diminuindo, na verdade, emissões de gases de efeito estufa, ajuda na questão de autonomia energética, né, nessas regiões mais remotas do país, benefícios de fornecimento estável, o custo menor, porque o custo do diesel ele é muito alto, né, a longo prazo, sustentabilidade e modularidade, porque eu posso ir acrescentando BES e acrescentando fotovoltaica à medida que a minha carga vai aumentando. Então, é um dos benefícios. E referências para sistemas off-grid no Brasil com armazenamento de energia, a gente tem o SIGF e o MIGD, que são para as comunidades isoladas da Amazônia Legal, por exemplo, né, que está dentro do programa Luz para Todos. O SIGF ele é um sistema individual de geração por fontes intermitentes, que eu vou mostrar mais à frente, e o MIGD já é uma micro-rede, né, para uma comunidade inteira, por exemplo. O CISOL, ele é o que eu falei sobre as usinas térmicas, né, então são sistemas isolados, e aí, nesse ano, teve o leilão do CISOL,
que é para colocar pelo menos 22% de energia renovável. Então, junto com essas energias renováveis, por exemplo, fotovoltaica, eu posso agregar ali armazenamento de energia. E aí, para mostrar para vocês sobre o off-grid, né, esse aqui é um sistema residencial, é um SIGF, né, um sistema de luz para todos, lá na Amazônia. Nesse caso, foram utilizados 4 módulos fotovoltaicos, uma bateria e um inversor que fica dentro dessa caixa aqui para alimentar essa unidade aqui de residência. Mas eu posso, off-grid também, eu posso ter meu sistema de armazenamento numa casa de praia, por exemplo, né? Seria um sistema, de repente, mais robusto que esse, né? E sobre o SIGF, o objetivo desse programa, né, de Luz para Todos, é alcançar quase 1 milhão de pessoas que ainda não têm acesso à energia até 2028. Então, esse sistema aqui já está há um tempo sendo implantado aqui no Brasil e o objetivo é alcançar todo mundo até 2028. E aí eu trouxe para vocês aqui um diagrama unifilar de como que seria um SIGF, né, um sistema individual, um sistema residencial. E aí, se a gente quiser comparar, por exemplo, a gente colocar na nossa casa, que já tem uma rede da concessionária, por exemplo, a gente só adicionaria mais uma entrada aqui, esse inversor, ele é híbrido, então ele tem entrada para concessionária, então só adicionaria aqui mais a entrada da concessionária. Para exemplificar para vocês, né, como que funciona. Eu tenho os módulos fotovoltaicos, tem o inversor híbrido, e aí eu gero energia pelos meus módulos fotovoltaicos, alimento tanto as minhas baterias quanto a minha residência, e quando chega no momento em que eu não tenho geração de energia pelos módulos fotovoltaicos, essas baterias elas terão 36 horas de autonomia, pelo menos no SIGF, para sustentar essa casa, né, ao final do dia. Então, esse é um sistema de SIGF, ele pode ser um sistema residencial em qualquer lugar, porém, pode ser que seja mais robusto, um inversor maior, mais quantidade de baterias, mais quantidade de módulos fotovoltaicos. E esse daqui é um MIGD, lá na Vila Restauração, no Acre, é uma comunidade no Acre que tem por volta de 100 famílias, mais ou menos. Eles utilizavam 3 horas de gerador por noite, e quando utilizava, né, ainda tem questão de logística com diesel, é um local muito longe, né, então tem que pegar um avião até a capital do estado, do capital do estado ainda tem que pegar um outro avião até uma cidade mais próxima, dali são 7 horas de barquinho subindo o rio acima, e quando o rio está cheio, né, então imagina a logística de estar sempre levando esse diesel. Ah, mas foi difícil levar todo esse equipamento para lá? Foi difícil, mas levou uma vez só. E nessa comunidade, os próprios moradores, eles foram treinados, dois moradores, eles foram contratados, nesse caso aqui, pela Energisa, para poder fazer a manutenção desse sistema e manter sempre operativo. Então, quem quiser saber mais sobre esse sistema, pode entrar nesse QR Code aqui, que é um sistema bem legal. Então, a diferença, né, que como as casas, elas estão muito mais próximas, compensa muito mais eu fazer um sistema maior, né, de geração concentrada em um local, mais estruturada, mais planejada, do que eu colocar um para cada casa. Então, fica mais barato e fica mais fácil gerenciar tudo isso também, fazer a manutenção. Essa é a diferença do SIGF para o MIGD. E aí, ainda off-grid, né, existem as usinas híbridas, nesse caso aqui pode ser para atender, por exemplo, um pivô de irrigação no agro, né, então colocaria um BESS, a UFV e um gerador a diesel, por exemplo, para ele operar o mínimo possível, então eu diminuo, né, a emissão de gases de efeito estufa e eu consigo ter um retorno, né, um retorno financeiro mais rápido do que se eu colocasse só o gerador a diesel, por exemplo. E aí, a aplicação que a gente mais tem hoje é atrás do medidor, aqui no Brasil, e o que significa, né, atrás do medidor é behind the meter. Então, essas soluções, elas são instaladas apenas no lado do consumidor, antes do medidor da concessionária. Então, o que eu posso fazer atrás do medidor? A gente aqui, falando principalmente de
indústria e sistemas maiores, não ainda sobre residencial. A gente pode fazer o gerenciamento de carga, a gente pode carregar aquela bateria e despachar no momento mais apropriado. Por exemplo, existem locais que o delta tarifário, né, que a energia durante o dia é mais barato do que aquelas 3 horas à noite. Então, eu posso carregar meu BES durante o dia e descarregar ele naqueles momentos em que a energia é mais cara e evitar de consumir energia naquele horário da concessionária. Isso vai diminuir ali a fatura de energia e casos como esses, por exemplo, tem um retorno financeiro, por exemplo, de 3 anos. É um retorno financeiro bem bom, até maior do que quando a gente começou a falar de usina fotovoltaica, por exemplo. Confiabilidade da energia, né? Às vezes a distribuidora, a energia cai, então a gente teria aquele armazenamento de energia ali para contar, ter alguma autonomia. Qualidade de energia, às vezes tem flutuação de tensão, algum problema com frequência, então esse BES ele pode segurar isso também. Gestão de consumo hora ponta, que foi o que eu falei aqui, né? Gerenciamento de carga também. Ele pode, por exemplo, também, eu tenho uma demanda contratada, e aí, a depender do dia, eu consumi uma carga maior do que a que eu contratei, então eu pago multa por isso. Então, eu posso utilizar meu BES para gerenciar essa carga sobressalente também, ao invés de eu contratar mais demanda naquele momento. Então, se for uma coisa pontual, vale muito a pena utilizar o BES para isso. Ele pode fazer correção de fator de potência também. Ele traz uma maior viabilidade de autoconsumo fotovoltaico e ele ajuda na integração de veículos elétricos também, porque nem sempre a gente tem como pedir mais demanda no local que a gente tem a nossa residência, por exemplo. A gente não consegue pedir esse aumento de demanda. E aí a gente pode colocar um sistema zero grid, por exemplo, para carregar nosso veículo elétrico. Então, os principais mercados é o C&I, que é comércio e indústria, agro, residencial, telecom, né, que são aquelas torres de telecom, então pode colocar um sistema tanto atrás do medidor quanto off-grid, e saúde e serviços, né, hospital, escola, supermercado, então pode utilizar o BES para a questão de qualidade de energia também. E eu trouxe 2 exemplos aqui atrás do medidor. Esse daqui é o load shift, que é a gestão de consumo na hora ponta. Lembra que eu falei que nesses horários aqui a energia é mais cara? Ela pode ser até 8 vezes mais cara, a depender de qual é o local que esse cliente está. Então, se for um cliente cativo, né, que não tem contratação no Mercado Livre, esse delta tarifário pode ser muito maior. Então, aqui está o consumo original do cliente, e aqui está o consumo quando eu acrescento o BES. Então, o BES ele vai ser carregado no horário em que é mais barato, nunca ultrapassando a demanda contratada, né, que nesse caso é 90 kW, e eu descarrego minha bateria aqui no momento em que a energia é mais cara. Então, eu já tenho esse retorno financeiro na fatura de energia. E o que eu posso fazer também, atrás do medidor, é instalar, por exemplo, numa residência. Vamos supor que eu tenho minha usina de telhado e a usina ela está gerando mais do que eu estou consumindo no momento, igual a gente pode ver aqui nessa linha. Então, tem esse excedente aqui de energia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso guardar nas baterias e utilizar aqui nesse momento que eu utilizaria mais essa energia, por exemplo. Então, esse aqui é um sistema grid zero, ou seja, não tem injeção na concessionária, por algum motivo, ou por fluxo reverso, ou eu não consegui instalar naquele local, ou porque eu também não quero mesmo. Então, eu posso utilizar esse sistema dessa forma. E aí, na frente do medidor, é o que eu expliquei, né, que a gente poderia despachar a energia da bateria para o lado da concessionária, e isso se aplica onde? Na geração de energia, seja uma hidrelétrica, uma eólica, uma termoelétrica, fotovoltaica, na transmissão, né, junto às subestações de alta tensão, na distribuição e para serviços ancilares. Serviços ancilares, eu vou falar mais para frente o que é, mas eu poderia, né, gerar essa energia e entregar com o meu BES.
porém a gente tem algumas limitações que eu vou mostrar para frente, mas pode integrar, né, fontes renováveis intermitentes, posso adiar algum investimento ali de reforço de rede, né, aumentando a resiliência e estabilidade desse sistema, e permite um controle dinâmico de carga e de geração. Então, se eu tenho muita demanda em um determinado momento, e eu estou com minha bateria cheia, vamos dizer assim, eu posso utilizar tanto da rede quanto da bateria para completar aquela energia, aquela geração que eu estou precisando no momento. E o BESS, né, por ser um equipamento eletrônico, o PCS, né, o inversor, ele garante uma resposta rápida e o que pode evitar blackouts também. E aí eu trouxe esse estudo de caso aqui, que é em registro, é uma subestação que tem lá em registro, e foram colocados BESS, tá vendo um monte de container aqui de BESS, junto a uma subestação. Então, aqui eu tenho 30 megawatt de inversor, mais 60 megawatt-hora de baterias. E, hoje em dia, a gente não pode fazer isso de forma deliberada. Não existe regulamentação sobre isso. Eu ainda vou chegar sobre a parte da regulamentação. Mas, neste caso, para este projeto, a ANEEL autorizou, por meio dessa resolução autorizativa, o enquadramento do BESS para um reforço do sistema de transmissão. Então, nesse caso aqui, ó, que não está junto à geração e não está junto à carga, ele está fazendo os serviços ancilares. O que é isso? É por meio do meu equipamento, eu prestar um serviço ali para a transmissora ou para a geradora. E que tipo de serviço é esse? A oscilação de frequência, oscilação de tensão, reserva de capacidade, às vezes eu estou com muita demanda em um determinado horário, então eu preciso desse reforço ali, e no momento em que eu não tenho tanta demanda, eu carrego essa minha bateria. Então, para esse caso aqui, a ISA-CETEP, ela está sendo remunerada por este serviço, né? É um serviço que a empresa ela faz para a transmissora. Então, quem quiser saber mais sobre esse projeto de larga escala aqui no Brasil, pode entrar aqui no QR Code e entender mais sobre. E aí, de viabilidade regulatória, né? O que a gente pode fazer hoje? Sistema desconectados e atrás do medidor, não tem nada que impeça. Alô? Alguém falou alguma coisa? Eu acho que ele entrou com o microfone aberto, só. Ah, tá. Pode continuar? Pode sim. Então, atualmente, não tem nada que impeça a gente colocar baterias, né, BESS, em sistema desconectados e atrás do medidor. O que a gente tem que ter atenção aqui são as normas técnicas, né, segurança de incêndio, licenciamento ambiental, certificação dos equipamentos, a integração entre esses equipamentos e as boas práticas de engenharia, né. Então, de regulamentação, nada impede a gente fazer um sistema off-grid. Atrás do medidor, nada impede a gente fazer também, porém, a gente tem algumas premissas para instalar, então a gente tem que entender ali sobre norma de concessionário, o que tem para bateria, já tem alguma coisa? Então, a depender da concessionária, eu preciso seguir aquela normativa dela para eu poder instalar. Então, medição, proteção, controle de exportação, se for o caso. Se for bateria sozinha, não tem como exportar. Se for bateria com fotovoltaica, tem como exportar, mas tem que ver o que a concessionária fala sobre isso. Além de todas as normas técnicas, licenciamento, igual ao off-grid também. E aí, só para trazer aqui a norma técnica da Enel, né, então, aqui está falando que deve ser comunicado por escrito sobre a utilização do sistema de bateria em cada unidade consumidora. Então, precisa ser feita análise do projeto elétrico específico para que a concessionária libere. E aí não pode fazer nenhuma alteração depois que tenha essa instalação. Já vou responder aqui, ó, quais concessionárias liberam? Nem todas as concessionárias têm uma norma técnica só para isso, mas nenhuma proíbe, não tem regulamentação hoje para isso. Então, quando você for instalar um BESS, um armazenamento de energia, vai ser só ali junto à carga, vai ter que ter o
o inversor, que ele é anti-ilhamento, não pode injetar de forma nenhuma, tem que estar com todas as proteções em dia, tem que mandar por escrito para essa concessionária, e aí sim ela, aprovando, já pode utilizar, mas tem que garantir que não exporta, que tem o sistema anti-ilhamento, que é não injetar quando a concessionária cai, né? Mas tem algumas que já têm uma norma técnica específica para isso. E aqui é só um exemplo, né, das baterias, os inversores, aqui um carregador elétrico também. E sobre na frente do medidor, eu vou voltar sobre residencial, mas só para terminar a parte de regulatória, na frente do medidor, para geração em baixa e média tensão colocalizada, significa o quê? Se eu tenho uma geração eólica ou fotovoltaica, por exemplo, eu já posso colocar armazenamento de energia e injetar na rede. Então, nesses casos eu posso fazer isso. Se eu tiver só a bateria, eu ainda não posso injetar, não tem regulamentação para isso. Para serviços ancilares, a gente também não tem nenhuma regulamentação para isso. Então, muita gente hoje em geração distribuída pensa, vou instalar o BESS aqui junto com a minha fotovoltaica de 3 mega, por exemplo. Posso fazer isso? Pode. Vai ter que consultar a concessionária de forma pontual, ela aprovando, ok, você vai colocar ali o BESS, mas só que nesse caso, você não vai receber o horário ponta, por exemplo. Você não vai receber, você não vai injetar a energia, no caso de fotovoltaica, de noite e vai receber uma energia com valor diferenciado. Então, acaba que a conta não fecha, financeiramente não é viável ainda. Então, quando tiver essa regulamentação para serviços ancilares, que está previsto para o ano que vem, já pode fazer isso e vai ser remunerado também por esses serviços ancilares. Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tem alguma regulamentação, tem algumas autorizações, mas algumas coisas ainda devem ser regulamentadas, algumas coisas ainda tem algumas pontas soltas, então por isso que atualmente deve ser consultada cada distribuidora e transmissora para entender como que isso pode ser feito. No caso da transmissão seria a ANEEL. Então, transmissão e distribuição só para bateria não tem regulamentação, já tem a CP 39, que é a Consulta Pública 39, que trata do BESS como ativo de rede, igual o projeto do ISA-CETEP que eu mostrei para vocês. Essa CP 39 é justamente para entender todo o público, né, todo o ativo do sistema, todos os clientes, consumidores, transmissores, para ouvir de cada um deles, e a partir disso ter um marco de regulamentação para armazenamento de energia, e serviços ancilares não tem regulamentação ainda. O que vai ter agora, que vai sair até o final do ano, é o leilão de reserva de capacidade por armazenamento de energia, que é eu poder utilizar as baterias junto à transmissão para ser um ativo de potência. Nesse caso, seria na transmissão, seria serviço ancilar, só que estaria num sandbox regulatório, por exemplo. Seria um leilão à parte, com regras específicas para aquela contratação individual. Então, não seria ainda o marco de regulamentação, mas já acaba agregando aí para quando sair esse marco regulamentório. E aqui ainda falando sobre a CP 39, não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente está com pouco tempo. E a perspectiva futura é que tenha essa legislação até o ano que vem, para a gente poder utilizar uma bateria na nossa casa, no nosso comércio ou indústria, e poder injetar em momentos que a energia é mais cara e, de repente, receber por isso. Se alguém quiser mais saber sobre a LRCAP, é só entrar aqui nessa matéria. E aí, falando de residência, eu tenho a rede da concessionária, uma usina fotovoltaica, por exemplo, junto com as minhas baterias, para ter uma eficiência maior estabilidade, né? Às vezes é um conforto, né? Porque às vezes a rede da concessionária cai, a gente fica horas sem, então ter esse armazenamento de energia
numa residência garante ali, por exemplo, às vezes tem idosos na casa, bebês ou alguém que não pode ficar sem energia, isso acaba trazendo mais qualidade de vida, mais segurança e autonomia. Sobre o contexto de setor residencial, né, existem os DEC/FECs de cada concessionário, e essa interrupção é alguma coisa que a gente não prevê, né, essa falha, às vezes é no momento que a gente precisa, ou quem trabalha de home office precisa sempre de ter aquela energia ali, e dependendo da instalação pode até danificar equipamento por oscilações. Aqui eu não vou repetir, aqui também não. Eu quero chegar nisso aqui com vocês, que é um dimensionamento para uma residência. Nesse caso aqui é um SIGF, é um sistema básico, inclusive nem tem chuveiro elétrico, se a gente observar aqui, porque é lá no norte, é na Amazônia. Então, nesse caso, foram considerados lâmpadas LED, refrigerador, mais um carregador de celular, 2, né, ventilador, TV e demais equipamentos. A gente fez a distribuição aqui de quantitativo, potência unitária, e no final do dia a gente teve qual que é a energia requerida dessa residência por dia. Então, nesse caso aqui, deu 2.630 watt-hora, e aí como que a gente calcula a bateria para isso, né? Então, tem algumas perguntas. Quantas baterias, quantos módulos, qual o inversor off-grid e qual corrente do controlador de carga? Então, tem inversor que ele não é híbrido, e para ele operar, no caso desse inversor off-grid, eu precisaria de um controlador de carga também, que vai controlar como que vai ser despachada essa energia. E aí, basicamente, eu tenho 3 capacidades principais de bateria residencial, que é 48 volts 100 ampere, 150 ampere-hora e 200 ampere-hora. Então, essa bateria aqui é uma 48-100, é uma bateria de lítio, que a gente consegue comprar em muitas integradoras, em várias empresas também de armazenamento de energia. E aqui tem um datasheet de acredito que não vai dar para ver exatamente como está, mas, por exemplo, bateria low voltage. Aqui eu tenho que a tensão dela é 48 volts, né? Então, isso significa que foram colocando células em série até chegar em 48 volts. E a capacidade nominal, 100 ampere-hora. Então, qual que é a energia dessa bateria? É o 48 vezes 100 aqui, que é 4,8 kWh. Então, essa aqui é a potência, é a capacidade dessa bateria. É a potência que ela disponibiliza por instante, por hora. Por isso que é watt-hora essa unidade. Nesse caso é a bateria e esse caso aqui é o inversor. Então, dados de entrada da bateria, a gente já tem um padrão, né, que esse inversor ele atende 48 volts e 100 ampere, que é o máximo por aquele instante. A potência de saída máxima desse inversor é 5.500, é um pouco maior do que a bateria, até porque ele pode ter um derrate, tem perdas também, né? E tem outras informações, então eu preciso saber qual que é a tensão de saída, porque pode ser que o inversor ele não seja bivolt. Então eu tenho que especificar exatamente como que é esse meu inversor. Tem que verificar se ele está na frequência correta, muitas vezes ele tem as 2 frequências, mas a depender do local tem que ajustar para 60 Hz. Tem a eficiência aqui, que é um dos cálculos que a gente utiliza para saber qual que é a potência desse inversor, e tem a parte do carregador solar também. Então, como esse é um inversor, nesse caso aqui, ele é um inversor híbrido, então ele recebe potência também dos módulos fotovoltaicos. E aí, só para a gente fazer uma conta rápida aqui para dar tempo de perguntas, para eu saber qual que é a capacidade daquela casa que eu mostrei para vocês, eu preciso fazer esse cálculo. A autonomia, né, nos editais da Luz para Todos, para a SIGF, é 36 horas. Então, eu pego o consumo mínimo por hora, vezes a autonomia, que são 36 horas, a eficiência do inversor, a eficiência da bateria e o DOD. O DOD, ele é profundidade de descarga. Então, se eu tenho uma bateria com 100 kWh, por exemplo, eu não vou descarregar ela até o 0. Eu tenho que manter um percentual ali para não ter um dano nessa bateria, para a degradação dela ser mais lenta, e os fornecedores, eles informam qual que é esse DOD no datasheet deles. Então, nesse caso aqui de bateria low voltage,
esse datasheet que eu peguei é 80%. Geralmente os BES, né, que são potências maiores, o DOD ele chega até 90%, 95%. Só para exemplificar. E aí, para eu saber, aí eu preciso primeiro saber o consumo mínimo por hora, né? Então, qual que é o consumo de referência por dia, dividido pela tensão do sistema. A tensão do sistema eu considero os 48 volts, que é o da bateria, dividido por 24 horas. Isso aqui eu vou achar qual que é o consumo ali na minha hora. Então, eu achei 2,28 ampere-hora. Então, eu pego esse valor, substituo aqui para multiplicar por 36 horas, para eu achar qual que é a capacidade máxima e ainda retirar todas as perdas desse meu sistema. Então, 2,28 vezes 36 horas, dividido por todas as perdas, inclusive o DOD, eu chego numa capacidade aqui de 113,19 ampere-hora. Eu falei lá atrás para vocês que, principalmente, as capacidades das baterias são 48, 100, 48, 150, 48, 200. Nesse caso, qual que é a bateria que a gente vai escolher para esse sistema? A gente pega um acima, né? A gente não pode deixar de entregar aquela energia. Então, eu vou escolher a bateria acima daquilo, ainda mais nesses editais. Se fosse algum projeto meu ou de algum cliente que, faltou pouco para entregar, para mim tudo bem se você entregar um pouco menos do que a gente combinou, até por causa do preço que eu quero investir. Mas nesses editais aqui é importante que a autonomia seja acima de 36 horas, não pode ser menos. Então, foi escolhido 48,150. E aí, aqui é o cálculo de quantos módulos precisou, vou passar um pouco mais rápido, nesse caso foram 2 módulos. Precisei também dimensionar qual que é o inversor off-grid, e esse inversor off-grid, ele precisa atender o pico de potência gerado no dia, que nesse caso é a soma dos 2 módulos fotovoltaicos, que não chegou a 1 kVA aqui, então eu escolhi o inversor comercial de 2 kVA, que é o próximo, né, com a potência menor. É um sistema bem pequeno mesmo. E aí, para saber qual que é a corrente do controlador, eu vejo qual que é a corrente que vai passar pelo sistema, a corrente máxima. Então, a potência do módulo, né, da soma dos 2 módulos, dividido pela tensão do sistema, e eu coloco um fator de segurança também. Então, aqui eu cheguei numa potência dividido pela tensão, eu achei qual que é a corrente máxima que vai passar nesse controlador, que é 23. E aí tem controladores comercial de 30 ampere, 40 ampere, 60 ampere. Nesse caso, foi escolhido o de 30 ampere. E aí, agora respondendo as perguntas, porque a gente não tem mais tempo, você quer fazer essas perguntas ou eu posso ir olhando aqui no chat? Pode ir olhando aí no chat, Silvia, se preferir. Tá bom. Beleza, vamos lá. Então, o Luiz Fernando perguntou, como é programada a reposição e reciclagem das baterias de 1 BES aqui no Brasil? Então, para essas baterias que eu falei, essas residenciais, as menores, já existem empresas que fazem isso, que, por exemplo, elas vendem essas baterias para um cliente, por exemplo, e quando esse cliente vai trocar de bateria, porque já chegou no fim da vida útil, por exemplo, ou não está gerando da mesma forma mais, precisa se devolver essas baterias para esse fornecedor, e esse fornecedor vai dar a destinação final dessas baterias, fazendo ou a logística reversa, que é desintegrando todos os componentes, separando tudo e dando o destino para cada componente, ou então fazendo uma segunda vida dessa bateria. Então, por exemplo, no final de 15 anos, a minha bateria degradou 20%, então eu ainda tenho 80% para utilizar. Se para aquele sistema não se aplica, eu ainda posso utilizar em outro sistema que essa potência armazenada ainda é eficiente. Então, tem 2 coisas, logística reversa, que é a empresa que vendeu, ela é responsável por coletar, e tem a segunda vida, que eu posso utilizar em um outro sistema com menor capacidade. Para BES, ainda é algo que está sendo construído, até porque existem poucos BES instalados no Brasil e com pouco tempo também,
mas a gente já vê, por exemplo, baterias de carros elétricos sendo utilizados para a segunda vida. E aí é sempre nesse sentido. Ou eu utilizo um sistema que a capacidade é menor, que precisa de uma confiabilidade menor, ou eu entrego de volta para quem forneceu para poder fazer a logística reversa. E existem empresas também que estão se capacitando para poder fazer essa logística reversa. Eu, pessoalmente, eu não conheço nenhuma. Eu sei que os fornecedores, essas low voltage, já estão fazendo esse tipo de serviço. O André perguntou, exemplos de potência elétrica desses sistemas BESS residenciais hoje disponíveis no mercado e seus custos de aquisição. Certo. Daquelas baterias off-grid que eu mostrei para vocês, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Vocês não estão vendo minha tela mais não, né? Não. Tá. Dessas baterias que eu fiz o cálculo com vocês, existem aquelas baterias que a gente pode colocar no rack, então a gente pode ir acrescentando potência até o máximo. O que eu vejo hoje por exemplo, inversor de no máximo 18 kW para esses sistemas menores, e a partir de 50 kW já dá para utilizar BESS, baterias de maior porte, com maior inteligência, com maior robustez. Então, quando a gente for pensar em baterias para residência, a gente pode pegar, por exemplo, essa 4800 e fazer os múltiplos dela. Então, eu posso colocar 8 baterias dela, por exemplo, na minha residência. E aí, essa bateria, ela vai ser limitada pelo inversor, é claro, né? E eu faço o cálculo para saber quanto de autonomia eu vou ter naquele sistema. Então, eu coloquei 3 baterias na minha casa com um inversor de 5 kW. Então, eu vou ter 4, 5 horas, por exemplo, de autonomia só com algumas cargas específicas. Eu não vou ligar, por exemplo, um chuveiro nessa bateria, até porque quando a energia da concessionária acaba, eu vou colocar as cargas críticas, que é a iluminação, tomadas, utilizar computador, de repente ventilador, mas geralmente são essas potências. E aí, uma bateria dessa, pela última vez que eu vi, ela estava aproximadamente R$4.000. E aquele sistema que eu mostrei para vocês lá no início, de SIGF, 4 módulos fotovoltaicos, uma estrutura com inversor, mais a bateria, está por volta de uns R$30.000, mas muito por causa também da logística, né? Então, não tem o valor só do material ali, tem o valor da logística. E se for com aqueles 4 módulos, pode ser por volta de R$40.000. Então, se for só os equipamentos, um sistema para uma residência, só essas cargas essenciais, pode ser R$30.000 aproximadamente. Se tiver já os módulos fotovoltaicos e os inversores já forem híbridos, aí compraria só as baterias e faria o acoplamento ao sistema. Então, cada bateria dessa pode variar entre R$4.000 a R$7.000, a depender da solução, porque essas baterias, elas são de racks, mas existem essas baterias também que elas podem ser fixadas na parede, e aí fica até mais harmonioso, né? Falando de arquitetura, vão colocar um negócio bonito na casa que vai ficar ali por 15, 20 anos. Então, pode colocar essas baterias dessa forma também. Oi, Clarissa, pode falar. Eu ia bater a palminha e botei o de levantar a mão. Eu errei. Mas é tá isso bom. aí, a estética é importante. Com certeza, legal. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Pergunta. O que seria sistemas maiores, como está a liberação hoje? Eu acho que isso aqui eu já respondi, né? Eu acho que é isso, pessoal. Tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, ou é isso mesmo? Então, tá bom, fico à disposição. Quem quiser, os meus contatos eu deixei ali na apresentação, não sei se vocês chegaram a pegar, mas fico à disposição. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Provavelmente em 1 ou 2 dias o pessoal vai disponibilizar as apresentações e disponibilizar essa apresentação. Ali no último slide, Carol, a gente botou isso, já foi respondido, podemos dar a palavra de... Alô? Obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Disponibilizo sim, tá?
Não, desculpa, aquele ali, pra cima desse. Não, não.